E o tema de hoje que nós vamos abordar, minha gente, é um tema assim muito corriqueiro, mas que necessita, acima de tudo, de muita informação. Dor de cabeça insuportável, dificuldade de realizar atividades rotineiras, irritabilidade, sensibilidade na visão. Essas são algumas características que identificam as temidas enxaquecas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, esse problema atinge cerca de 140 milhões de pessoas apenas em nosso país, minha gente. A Organização Mundial da Saúde também chama a atenção, classificando a enxaqueca como uma das doenças mais incapacitantes do mundo. E para tratar mais sobre esse assunto, vamos aprender como identificar o problema e como tratar, é claro. Vamos receber ele, que é o nosso médico neurocirurgião, o doutor Messias Eduardo, que a gente convida para entrá-lo aqui na salinha da saúde. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Boa tarde, Frei. Prazer estar com vocês aqui, tá? Uma data especial e um momento tão importante, né, para todos nós. Como é que foi o seu Natal, doutor? Como é que foi o seu Natal? O Natal foi perfeito, foi um Natal em família, foi um Natal que eu desejo para todas as pessoas, que é estar ao lado de quem a gente ama nesse momento, né? É um momento que mexe com todos. Com todos, né, doutor? É um momento tão especial, um momento mágico, um momento em que todo o nosso coração se volta para a manjedoura, esse presente que Deus nos deu, Deus nos dá, que é a visita do Filho dele. Então, bem-vindos. Podemos sentar, doutor? Vamos sentar como um pouquinho. Gente, o doutor Messias, o Messias esperou, aliás, o Messias chegou, o tão esperado Messias chegou, minha gente, doutor Messias Eduardo. Por que desse nome aí, doutor? Né? Por que do nome Messias? Tem alguma promessa por trás? Olha, começa pelo fato dos meus pais serem pessoas extremamente religiosas, são católicos, e a minha mãe, ela tinha uma dificuldade para engravidar, né? Isso fez com que motivasse meu pai a fazer uma promessa. Minha mãe, eles tentavam, na verdade, ter um filho há 5 anos. E o meu pai fez essa promessa, aconteceu que a minha mãe, ela engravidou, no caso, coisa de 60 dias depois, eles souberam da notícia e meu nome veio dessa promessa, isso, né? Dessa expectativa aí, né? Graças a Deus. Então, seja muito bem-vindo, doutor Messias, conosco aqui. Doutor, o senhor veio aqui para falar de um tema, nesse último programa do ano aqui, e, de repente, assim, é um tema que nos diz a todos, quem não, minha gente, quem não já não sofreu uma dor de cabeça, né? O que é essa dor de cabeça? É o reflexo de alguma coisa que está acontecendo. Então, o doutor Eduardo está aqui hoje, minha gente. Ele que é neurocirurgião, que entende de cabeça, né? Vai ser um papo cabeça, mas com a sua participação também, minha gente. Doutor, então, quando a gente fala, por que dói a cabeça? Bom, você começa com a pergunta fundamentando o que é básico, né? Isso é muito importante. A gente compreender, primeiramente, qual a definição de dor. Porque dor, né, Frei, a definição é uma definição bastante ampla e tem um significado muito importante, que é uma experiência que ela vai muito além da experiência física. É classificado como uma experiência que ela é desagradável do ponto de vista emocional e psicológico. E quando a gente fala de dor de cabeça, muito provavelmente todos que estão nos assistindo já passaram por algum episódio de dor de cabeça ou vão passar em algum momento, né? E quando a gente fala por que a cabeça dói, a gente vai falar de questões que são multifatoriais, né? O paciente pode apresentar uma dor de cabeça em decorrência de fatores estressantes, por exemplo, um dia onde as coisas não funcionaram da forma que essa pessoa esperava, isso gerou uma tensão, uma contratura da musculatura e consequentemente, uma dor de cabeça, que a gente, neurocirurgião, médico, a gente costuma arrumar alguns nomes muito complicados para situações simples. A gente chama de dor de cabeça cefaleia, tá? Então, o paciente pode apresentar cefaleia de tensão após um dia mais estressante. O paciente que toma pouca água, passa desidratado, ele pode apresentar dor de cabeça. O mais curioso é que... O estresse também gera, doutor? O estresse é uma das principais causas de dores de cabeça, né? E o curioso é que o cérebro não dói. Isso que eu ia perguntar, quando a gente fala dor de cabeça, dor de cabeça, essa região aqui, é o cérebro que dói? É aquela massa cinzenta que dói, doutor? Como é que é? Essa massa cinzenta, ela mesmo manipulada, né? O paciente não sente dor. Tanto é que isso possibilita a realização de cirurgias com o paciente acordado, por exemplo, cirurgias para tumores cerebrais,
né, cirurgias para a doença de Parkinson, por exemplo. O que dói, de fato, é a contratura da musculatura. A gente tem aquele tecido, o cérebro ele é recoberto, né, como se ele fosse adesivado por algumas camadas chamadas meninges, né, que, no caso, quando estão inflamadas, né, por infecção, a meningite, né. A meninge dói, por exemplo. A meninge que dói. Então, essa camada que reveste o cérebro. A meninge dói. Os vasos sanguíneos do cérebro dói. As artérias, tá? Então, tudo relacionado a vaso, as meninges e até a parte óssea pode gerar dor. Agora, a substância cinzenta, a substância branca, não. É um fato curioso. Os neurônios ali também doem, doutor? Assim, toda essa camada sinapse que a gente tem ali, isso dói também, o fato de ser físico, neurônios? Olha, eles participam, né, do processamento da dor, ou seja, eu necessito de entender um estímulo doloroso através do neurônio, mas ele não dói. É como se o neurônio interpretasse a dor. Por exemplo, eu tenho uma inflamação na meninge, eu tenho uma contratura da musculatura, né, da minha cabeça. E a partir daí, essa informação ela é levada aos neurônios em uma área específica que interpreta, olha, está doendo. Porque a dor também, ela é um sinal de alerta, é um sinal de alarme para a gente. E a dor ela é considerada um sintoma, né? Ela não é uma doença, mas ela é um sintoma que pode ser de muitas doenças importantes. Então, ela serve, inclusive, como um fator de proteção à vida. Se você não sentisse dor, por exemplo, com a meningite, você não buscaria, às vezes, o auxílio médico e trataria, às vezes, com um antibiótico ou um antiviral, por exemplo. Por exemplo, doutor, ficou claro que a cabeça não dói, o cérebro não dói. Ou seja, eu posso sentir uma dor lá no meu fígado, no meu rim, no meu estômago, e como está tudo interligado, que é o cérebro que comanda tudo, ele vai levar essa dor que está aqui, ele vai levar lá para cima, e é a partir daquilo que está aqui em cima que ele vai, assim, dar esse sinal de alerta? Não, excelente, excelente. Isso é exatamente dessa forma que acontece, e também é válido para as dores que a gente chama de dores psicogênicas ou psicossomáticas, que é exatamente o fato do paciente, em algumas condições, né, condição de estresse, condição, por exemplo, do luto, o paciente ele sentiu uma dor que, de fato, embora a gente não tenha ali um substrato, um órgão, né, exatamente, uma causa, uma causa específica, mas o paciente ele sente essa dor, né? Daí a importância da gente estar cuidando da nossa saúde em todos os aspectos, do ponto de vista psicológico, emocional, da nossa interação. Mas se é um órgão que está lá, vamos a partir do deixar dividir o emocional, o estresse, enfim, do órgão físico, rim, baço, estômago, enfim. Se é ele que dói e a dor que ele está sentindo aqui, o cérebro pega para ele, leva para cima e dói a cabeça, a gente vai tomar um analgésico para essa região ou tem que identificar de onde está vindo? Então, nesses casos, né? Quando o paciente, por exemplo, ele apresenta uma dor, aí você deu um exemplo de dor que é de uma víscera, né? Isso é identificado no cérebro. E como ele é identificado e processado no cérebro, a gente utiliza um analgésico que ele não é específico, mas ele age onde há o processamento na via que leva à dor. E o analgésico ele corta essa via, ele inibe essa transmissão, né, do estímulo até a chegada do cérebro ou diminui a sensação de percepção da dor no próprio cérebro. Mas ele tira essa percepção, essa sensação, esse sintoma, mas não elimina a origem de onde está vindo essa dor. Né? Não elimina. Ele não elimina, ele só, no caso, ele vai diminuir o sintoma, né? Mas o problema ele continua ali, ele permanece ali e se não for tratado pode trazer, né, sérias complicações. O nosso cérebro, doutor, assim, ele tem um desenho que é frontal, occipital, etc. Tem várias assim, formas de onde está vindo. A dor pode surgir em qualquer uma desses hemisférios aí, doutor? Em qualquer um desses hemisférios, com certeza, em qualquer um. Basicamente porque a gente tem uma vascularização, ou seja, a presença de vasos sanguíneos em todos esses lobos que você citou, do hemisfério direito, do cérebro, hemisfério esquerdo. A gente, quando fala hemisfério, né, para falar para o nosso público, a gente está falando da metade, um hemisfério, né? Um hemisfério é a metade, o hemisfério esquerdo, metade esquerda do meu cérebro, hemisfério direito. Então, a gente consegue ter essa percepção, né, da dor, mas a gente acaba tendo um lobo específico, que é o nosso lobo responsável pela sensibilidade, que é o parietal, né? Onde a gente interpreta de maneira mais objetiva ali o sintoma da dor. Agora,
quais são os tipos? Existem vários tipos de dores, doutor. Quando a gente fala da cabeça, existe cefaleia, enxaqueca, o assunto de hoje é enxaqueca. Mas existem vários tipos de dores de cabeça, doutor. A classificação é longa. A classificação é longa, são muitas, mas a gente acaba atentando aqui para o que é mais comum, que é corriqueiro no nosso dia a dia, né? São cefaleias que a gente chama de cefaleias. Vamos dividir as cefaleias aqui? Vamos lá. Para facilitar aqui para o nosso público? Vamos lá. A gente vai dividir as cefaleias em cefaleias primárias e secundárias. Quando a gente fala em cefaleia secundária, é que é secundário a algo. Algo está causando aquela dor. Por exemplo, você deu um exemplo, foi muito feliz, por exemplo. O paciente está sentindo uma dor por conta de algum problema específico, vamos supor uma inflamação das meninges secundária, então uma dor, uma cefaleia, uma dor de cabeça secundária a uma meningite. Ou o paciente tem uma dor de cabeça secundária ao aumento da pressão no cérebro, né? Por exemplo, um tumor cerebral. Essas dores de cabeça secundárias são as dores que a gente mais deve se preocupar, porque elas estão relacionadas normalmente a causas que podem ser potencialmente graves, né? Algumas delas levando até risco para o paciente de vida. Mas o dia a dia são as cefaleias primárias, aquelas nas quais eu não tenho uma causa específica estabelecida. Não é porque inflamou o meu cérebro, um vaso sanguíneo, não é porque um vaso rompeu, não é por conta de uma inflamação ou por conta de um tumor. Simplesmente é uma causa que a gente não sabe identificar um fator causal diretamente e gera dor. E aí as três cefaleias primárias, né, as dores de cabeça primárias mais comuns, né, a gente tem que falar da cefaleia tensional, que é a cefaleia de tensão ou chamada de cefaleia comum, a dor de cabeça comum, muito relacionada ao estresse, né, fatores psicológicos, a enxaqueca, nosso tema de hoje, né? E a cefaleia em salvas, que é uma cefaleia um pouco rara, tá? Não é tão comum no dia a dia, que inclusive tem algumas características que são mais peculiares, como por exemplo, ela comete mais homens, diferente da cefaleia tensional e da enxaqueca. Entendi. Então vamos entrar, doutor, dos vários tipos aí, vários tipos de cefaleias, enfim, primárias, secundárias. Uma delas, conforme a gente já anunciou na abertura do programa, é a enxaqueca. O que é enxaqueca, né? Ou seja, é claro, é um dos tipos de dor de cabeça, mas por que surge, de onde que vem a enxaqueca, como é que ela é caracterizada, doutor? A enxaqueca, você foi muito feliz quando você adiantou a respeito da questão da prevalência da enxaqueca e do quão é uma dor incapacitante. Quando a gente fala de enxaqueca, a gente está falando de uma dor que ela é comum e que ela é uma das principais causas de afastamento, né, das pessoas das suas atividades de trabalho, das atividades escolares, dos cuidados, né, em domicílio, dos cuidados de casa. E a gente está falando de uma dor de cabeça que geralmente era uma dor de cabeça de moderada a grave intensidade, tá? Uma dor de cabeça que ela incapacita. É uma dor de cabeça que ela é muito relatada como aquela dor de cabeça pulsátil. O paciente às vezes relata, olha, eu sinto, doutor, que eu tenho um coração na cabeça. Parece que ele está pulsando. Parece que esse coração está pulsando. E é uma dor de cabeça que, além disso, ela apresenta algumas associações. É muito comum a associação com náuseas. O paciente ele chega, olha, eu estou com um estômago ruim, vômitos, né? E também tem a relação com a aura. O que é a aura? A aura nada mais é do que um sintoma neurológico que geralmente ele antecede o período da dor ou mesmo acontece durante o período da dor, né? Esses sintomas neurológicos são as questões de alteração de sensibilidade no rosto ou no corpo. Por exemplo, o paciente, olha, eu estou sentindo que a metade do meu rosto está dormente ou está formigando. Tem a aura visual, né, que é o paciente, eu estou vendo pontos brilhantes ou a vista escureceu, tá? E assim a gente define, né, de uma forma bem geral, né, a enxaqueca. Aonde que dói? Qual parte? Aqui nessa parte frontal? É a nuca? Onde é que dói? Onde é que... Poxa, aliás, como identificar que tipo de dor, assim, de acordo com onde está mais doendo, doutor? A enxaqueca, por exemplo. Se eu fosse, no caso, mapear a nossa cabeça para falar sobre enxaqueca, eu diria que a enxaqueca é aquela dor que ela dói a metade da cabeça, geralmente. A metade direita, a metade esquerda, mas... nada impede que essa dor comece, por exemplo, do lado direito e passe para o lado esquerdo. Ela migra? Ela migra. Por isso, né, também chamado de migrânia,
é um dos nomes, a gente chama enxaqueca de migrânia, tá? É um nome. E a enxaqueca, ela pode doer também a cabeça toda. Entendi. É mais comum, é mais usual, né, que aconteça realmente, né, aqui você colocou pra gente uma imagem que... Vamos, doutor, eu vou até pedir licença, vamos ficar em pé aqui, doutor. Vamos assim, a nossa produção preparou algumas imagens. O doutor pode vir aqui, por favor? E aqui, então, até mesmo assim, pelo desenho, identificar, opa, né, aqui é sinusite. A aula é sua, doutor. Isso facilita bastante o nosso diagnóstico, né? Muito obrigado. Não esperava por essa cola. Tá vendo aí? Ó. Vai facilitar bastante. É o nosso super time que trabalha. É o último programa do ano, então o pessoal está afinadíssimo. Aqui ele exemplificou para a gente as principais causas de dor de cabeça. Se a gente pudesse localizar, né? Quando a gente fala da sinusite, que é uma dor de cabeça relacionada à inflamação dos seios da face, ela pode ser tanto por causa de vírus infecciosa, também bacteriana. A gente fala dessa dor bem associada à região infraorbitária, né, abaixo dos olhos, bem na região frontal. Aqui a gente tem um exemplo da sinusite, tá? E essa sinusite, assim, doutor, é aquela sensação de que não quero nada claro, tem que ficar, apagar todas as luzes, ficar num quarto escuro, tudo irrita, porque essa região, assim, é a região da luz mais impactante, doutor? Perfeitamente, Frei. Perfeitamente. É quando o paciente ele relata para você o sintoma que a gente tecnicamente chama de fotofobia, tá? O paciente relata fotofobia. Uma dica relacionada à enxaqueca a sinusite, é o fato de que ela muitas vezes está associada a um quadro infeccioso. Então, o paciente ele pode apresentar, por exemplo, quadro de febre, pode apresentar congestão nasal. Uma gripe, um resfriado, uma pneumonia, gera isso? Gera isso, exatamente. Essa associação, ela é ímpar para o diagnóstico. Então, dói essa região, né? O que fazer nesse momento? Associada ao corpo ruim. Bom, nesse momento é muito importante que você primeiro se conheça, que você saiba identificar que isso está associado, às vezes, a um quadro que é importante de ser diagnosticado e tratado pelo seu médico e buscar o auxílio médico. Por quê? Se for um quadro que exige um tratamento, por exemplo, uma antibiótico terapia relacionada a um quadro infeccioso, é o seu médico que vai te orientar. É importante que a gente saiba que existem limites para a automedicação. Você pode iniciar com um analgésico simples, mas imediatamente procurando o seu médico. O objetivo é chegar nisso aqui, enxaqueca aqui, doutor. Mas assim, uma cefaleia em salvas, o senhor citou salvas, assim, até mesmo para você que está em casa identificar, é no olho, nessa região orbital aí, doutor? O que é? A cefaleia em salvas, né, é o cluster, né, a gente também chama de cluster. É uma cefaleia que ela acomete mais homens. É a curiosidade, é mais comum no sexo masculino, tá? Tem uma causa ou não? E o paciente, a gente não tem uma causa estabelecida. Por quê? Ela tem relação, né? Ela tem uma relação com um nervo craniano, né, que é o trigêmeo, né? Essa relação causa com que faz com que o paciente ele apresente, além da cefaleia, sintomas como o olho fica vermelho, né, lacrimejando bastante, e é uma dor de cabeça que o paciente realmente ele fala, olha, ela é uma dor insuportável, é uma sensação de facada. Eu tenho uma sensação de facada, é uma dor que ela passa mais rápido, mas em compensação de uma intensidade muito elevada. É desesperador muitas vezes. E essa aqui por tensão, a hipertensão, a irritabilidade, um estresse, uma carga emocional muito grande, vai doer nessa parte aqui, doutor? Essa é a mais comum, né? É a cefaleia de tensão, cefaleia tensional, também chamada de cefaleia comum. Muito associado, sim, tá? Ao estresse, à noite de sono mal dormida, aos problemas do dia a dia, a fatores emocionais. É aquela dor que ela é em aperto. O paciente relata que eu tenho uma dor em faixa. Parece que essa dor... Só encostar já dói, doutor? Só encostar já dói. Entendi. É um relaxante muscular, por exemplo, uma alternativa. Ok. E a enxaqueca, que é o programa de hoje, né? Então aqui acomete todo um lado, pode ser de um e para o outro, assim vice-versa. Exatamente. Essa divisão foi muito bem aqui estabelecida. Então, a enxaqueca, ela é uma dor que geralmente ela inicia, tá? Na metade, o paciente vai relatar que metade da cabeça está doendo, está pulsando, e essa dor ela pode permanecer nessa metade, mas ela pode ir para outra e o paciente pode também apresentar uma dor em toda a cabeça. Agora, doutor, quando um lado, eu fico imaginando que aqui tem o ouvido, dói tudo, né? Dói tudo. Dói tudo, doutor, ou seja,
é difícil você... onde não encosta, não dói, ou seja, nessa região enxaqueca aqui. E ela é pulsante também, ela é lancinante, demora muito, doutor? Como é que ela chega de mansinho e vai se espalhando? Como é que é? A enxaqueca, ela tem como característica ser uma dor, né, pulsátil. É uma dor que ela vai de moderada até uma intensidade muito forte. Geralmente o paciente ele vai ter alguns indícios de que ele vai apresentar essa dor. Então, por isso a enxaqueca é dividida em 4 fases. Okay. A primeira fase da enxaqueca é aquela fase premonitória, tá? Essa fase premonitória, o paciente vai relatar para você o seguinte: olha, eu estou me sentindo estranho, muitas vezes. Ele está inquieto, ele está com uma sensação de que algo diferente está acontecendo. Em algumas situações, o paciente tem até bocejos. Isso já indica que o paciente vai apresentar a enxaqueca nessa fase premonitória, né? Que maravilha, né? E alguns podem apresentar depois a fase da aura. O que seria a fase da aura? Seria esses sintomas neurológicos, né? O paciente, ele relata que ele tem apresentado um formigamento, uma dormência na face, ou sintomas visuais. Sintomas visuais podem ser aquela luz, né? Aquele ponto luminoso que ele não sabe definir bem, um borramento visual, pode apresentar também aqueles pontos em zigue-zague. Isso a gente chama de aura. Importante lembrar que essa aura, geralmente, ela não ultrapassa 1 hora. Normalmente, entre 20 e 30 minutos. Entendi. Dificilmente ela ultrapassa 1 hora. Se ultrapassar 1 hora, a gente tem que estar atento para situações mais graves. Minha gente, aqui a gente colocou 4 desenhos para você identificar aí, né, onde que se localiza a enxaqueca, que é o tema de hoje. Vamos falar o seguinte, ó, estamos aqui com o Dr. Messias Eduardo. Eu quero agradecer de coração o Padre Camilo, que Frei, tem que entrevistar o Dr. Messias. Então a gente foi atrás com muito carinho, está aqui dando aula sobre como identificar, como assim a gente... eu falei Padre Camilo e ele está aqui, gente, está aqui, então ele vai dar um tchauzinho para vocês. E hoje, para falar sobre a enxaqueca, um dos grandes problemas que acomete nossa cabeça, está aqui o Dr. Messias Eduardo, nosso médico neurocirurgião, está dando uma aula de compreensão, como é que a gente pode compreender e tratar também essas doenças que atingem a nossa cabeça, e uma delas é a enxaqueca. Doutor, voltando assim nessa questão da enxaqueca, quando começa a cometer todo esse um lado, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha... ficar quieto, jogar uma água fria na cabeça, o que é? Bom, o sonho de todo neurologista, né, de todo neurocirurgião, é que o seu paciente ele identifique no primeiro momento que a dor tem esses sintomas que são premonitórios, que eu já citei. O paciente consegue, né, entender que algo de errado acontece, o paciente está bocejando, muitas vezes o paciente ele também pode relatar que ele vai ao banheiro muitas vezes, né, mesmo sem ter tomado muita água. Esse é um momento já importante para tentando com um analgésico, tá? Mas se não há esse momento, se não há essa fase premonitória, o paciente ele deve, assim que ele começa com um quadro de dor de cabeça, imediatamente abortar essa crise tomando a medicação. É de fato realmente a situação de maior proteção quando o paciente ele identifica o quadro da dor e aborta a crise. Não é certo você esperar a sua dor de cabeça estar intensa, estar forte, para tomar uma medicação. Você realmente tem que cortar no início, isso é muito importante. Assim como ela surge, ela pode também ir embora sozinha? E depois de quanto tempo? Isso acontece, tá? É uma possibilidade. Quando a gente fala de enxaqueca, a gente fala de um prazo. A crise ela dura entre 4 a 72 horas, ou seja, de 4 horas a 3 dias, né? Uau. Então o paciente pode apresentar um quadro mais moderado, que pode durar, né, apenas algumas horas. Às vezes o paciente ele está tão acostumado, o paciente já sofre tanto com a dor, né, que o paciente, por ser uma dor moderada, o paciente ele segura e não toma medicação e essa dor ela passa. Não é o ideal. O ideal é que o paciente não sofra com dores, né? Mas ela pode passar espontaneamente. Agora, ela é aguda ou crônica? Ela pode ser crônica também? Ou seja, uma vez que se instalou ali, você tem que conviver com isso, com essas fases o resto da vida? O ideal é que ninguém sofra com dores, né? Então, é importante a gente dividir a enxaqueca em episódica, né, e crônica. Quando a gente fala em enxaqueca crônica, a gente está falando do paciente que ele tem
15 dias ou mais de dor de cabeça, sendo 8 dias dele classificados como aquela dor que a gente classificou aqui da enxaqueca, pulsátil, bem característica. A gente está falando da enxaqueca crônica. Esse paciente ele vai se beneficiar com o tratamento de prevenção, que é o tratamento profilático. É diferente daquele paciente, Frei, que tem só dores... De vez em quando. De vez em quando. Esse paciente vai tomar um analgésico, vai ficar bem, obrigado, mas ele apresentou ali uma crise no mês. É o que acontece na maioria das vezes, né? O paciente ele tem uma crise no mês, ele toma a medicação dele, aborta a crise e a partir dali ele fica bem os outros 29 dias. Então. Exato. Doutor, eu incentivei no início do programa pelo 12-3104-1212, que é o nosso WhatsApp, para as pessoas ligarem, participarem e já estão participando, graças a Deus. Então, muito obrigado pelo seu carinho, sua participação. É o caso da Gabriele Santos, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Boa tarde, Gabriele. Deus abençoe. E feliz ano novo para você, viu, Gabriele? Há alguma relação entre enxaqueca e outros problemas de saúde mental? Pergunta a Gabriele, doutor. Gabriele, boa tarde. Feliz ano novo para você. Gabriele, existe sim essa relação, tá? A gente não sabe exatamente como que a gente consegue correlacionar, né, do ponto de vista neurocientífico, né, essa relação causa-efeito, mas sabe-se que pacientes com quadro de enxaqueca, eles tendem a apresentar mais transtornos do humor. Por exemplo, ansiedade, né? Quadro depressivo, a própria dor tem uma correlação muito forte com esses quadros de alteração do humor. Entendi. Agora, voltando àquela situação anterior, doutor, pode ser genético, hereditário, ou seja, o meu avô sofreu de enxaqueca, o meu pai sofreu de enxaqueca, eu vou também ter enxaqueca. Tem um fator hereditariedade aí envolvido? É uma pergunta que ela é muito feita no consultório, porque geralmente os pacientes eles já trazem para você essa história. Doutor, a minha mãe não aguentava com uma dor que agora eu identifiquei que seria enxaqueca. Sofreu por muito tempo. A história familiar, ela é presente na enxaqueca, então não significa que necessariamente se o seu pai teve enxaqueca você vai ter, mas você tem uma propensão maior a ter, né? Bem maior que na população geral. Mais perguntas chegando, Carolzinha? Vamos colocar a pergunta no ar aqui, aproveitar que o doutor Messias está aqui, minha gente, para a gente fazer perguntas aqui, esclarecer sobre o tema. A Ana Paula Calderaro, de Araçatuba, São Paulo. Boa tarde, Ana Paula, Deus te abençoe e um feliz ano novo para você, Ana Paula. Doutor, tenho muita enxaqueca, como consigo saber quais são os principais desencadeadores de uma crise de enxaqueca? Pergunta a Ana Paula, doutor. Ana Paula, a sua pergunta ela é muito útil para o tratamento. Eu vou aproveitar a pergunta para fazer uma explicação. É importante que o paciente ele faça o diário da enxaqueca. O que seria o diário da enxaqueca? Todas as vezes que o paciente tem uma crise, que ele tem dor, que ele consiga tentar se lembrar o que ele fez horas antes, né? Que pode ter desencadeado. Tem relação, por exemplo, com a alimentação. Então, alguns alimentos estão especialmente mais relacionados com a enxaqueca. Claro, a gente não pode falar em um vilão, mas alguns alimentos, como vinho tinto, por exemplo, o queijo mais com os buraquinhos, ele é mais relacionado ainda. E chocolate, então são alguns alimentos que a gente consegue correlacionar. São eles que produzem enxaqueca, esse episódio de dor, ou eles desencadeiam, doutor? Ou seja, são abrindo a porta aí. Eles são fatores desencadeantes. Eles não produzem. Eles são fatores que, pro paciente que já apresenta as crises de dor de cabeça, ao ter contato com essas substâncias, né, relacionadas a esses alimentos, vai desencadear as crises. Então, vai gerar a liberação de alguns neurotransmissores cerebrais, né, que são responsáveis pela crise, pela dor. Enxaqueca é uma doença de gente grande ou adolescente, uma criança também pode ter enxaqueca, doutor? Ela é mais comum, né, numa faixa de adolescentes, né, até adultos jovens, é o mais comum. E isso faz com que muitas vezes as pessoas elas negligenciem a procura pelo atendimento médico, porque geralmente é uma faixa etária onde as pessoas são saudáveis, né? E a dor de cabeça ela tem que ser um sinal de alerta, porque pode ser uma enxaqueca, abrindo um quadro de enxaqueca, mas pode ser uma doença mais grave, né? Então a gente tem essa preocupação de estar sempre mostrando que uma dor de cabeça intensa, ela merece, tá, que o paciente procure um auxílio médico. Doutor Messias, o fato assim, quem não
quem não, seja na porta do espelhinho do banheiro, ou na gavetinha, ou em cima do criado mudo, enfim, quem não tem os seus analgésicos? Quem não tem? Ou seja, a pergunta é, o uso indiscriminado, o uso frequente, constante de analgésico, isso pode camuflar, pode viciar, o organismo pode se acostumar com aquela realidade, assim não produzir efeito, e que consequências tem tudo isso para nós? O paciente que ele faz uso abusivo do analgésico, tá? Da automedicação? A automedicação, sim. No caso, é um paciente que ele tem um risco aumentado, né? Principalmente de ter aquela cefaleia, dor de cabeça por abuso de analgésico, tá? Ah, o próprio analgésico produz? Produz a dor de cabeça. Uau. Porque se ele é um paciente que ele tem tantos episódios, se ele tem tantos dias, o paciente ele passa 15 dias por mês com dor de cabeça, ele é um paciente que ele necessita de um tratamento preventivo para dor de cabeça. Ele necessita de fazer toda uma reeducação. Okay. Por exemplo, melhorar a noite de sono, melhorar a qualidade da alimentação. Esse paciente precisa de medicação preventiva. E esse paciente não faz nada disso. O paciente ele vai alimentando um ciclo, onde ele vai tomando as medicações que são abortivas, que é a medicação para crise. Isso vai gerar um efeito rebote, onde mais analgésico gera dor de cabeça. Mais dor de cabeça, mais analgésico. Mais analgésico. E esse ciclo vai se perpetuando. Isso sem contar nos outros órgãos que vão sofrer as consequências. Um deles é o fígado, doutor, que vai sobrecarregar também, pode gerar, e o próprio fígado também pode gerar essa dor, né? Ou seja, é a medicação, esse ciclo vicioso, e vai afetando outros órgãos também, que pode produzir dores em outras partes do nosso cérebro, doutor? Eu posso ter ao mesmo tempo enxaqueca e ter uma sinusite, enxaqueca e ter uma dor frontal de tensão? Posso ter isso tudo? Você conduz muito bem as entrevistas, né? Facilita o meu trabalho, né? Até quando eu não me lembro de uma associação, você consegue trazer. Eu posso dar uma novidade hoje aqui, gente? Posso dar uma novidade assim? Hoje com o doutor Messias, com todo o trabalho que a gente faz na comunicação, enfim, hoje o senhor é o médico do número 4.000, doutor. Hoje é o médico do número 4.000 entrevistado aqui, né? Meus parabéns. Né? Não à toa um programa de tanto sucesso. Uma marca histórica. Terminamos o ano com 4.000 médicos entrevistados, né? E é um privilégio estar aqui com você. Bom, a sua pergunta, ela diz muito em relação à condição da cefaleia tensional e enxaqueca, que muitas vezes a gente tem até um código internacional de doença que é a cefaleia mista, que é a enxaqueca associada à cefaleia de tensão. Uau. Então, não impede que um paciente que tenha enxaqueca, que ele apresente também a cefaleia tensional. É claro que um paciente que apresenta cefaleia tensional, ele não vai apresentar também, por exemplo, um paciente que tem cluster, que é a cefaleia em salvo, que é uma cefaleia mais rara. Esse paciente, ele pode ter... mais em homens. Exatamente, ele pode ter uma cefaleia tensional. Mas um paciente que tem cefaleia tensional, dificilmente ele vai ter cluster associado. Essa associação, ela pode ocorrer, tá? A sinusite, por exemplo, em qualquer pessoa, né? Uma doença que, quando você tem a sinusite por quadros infecciosos, qualquer paciente, qualquer pessoa está suscetível a apresentar sinusite. Tem muitas pessoas que usam essa técnica, está doendo a cabeça, enfim, então vai lá no chuveiro, liga o ar para fazer esse choque térmico, enfim, a nossa temperatura é mais ou menos 35, 36 graus, vai lá no choque térmico, coloca a cabeça embaixo do chuveiro, água bem fria, para dar aquele banho, aquele choque, para poder passar a dor. Isso é mito, é verdade? Olha, é uma sabedoria popular, né, que se comprova do ponto de vista da neurofisiologia, que a neurofisiologia é o funcionamento, tá, dos neurônios, tá, do nosso cérebro. Nada mais você está tentando substituir um estímulo por outro. Você está trocando o estímulo doloroso, tá, por uma sensação térmica. Okay. Ou, por exemplo, por um estímulo tátil. Imagina, um exemplo bem simples. Imagina quando você bate uma parte do seu corpo e está doendo. Qualquer instintivo, o que você faz? Você começa a flexionar. Você está substituindo ali o estímulo doloroso por um estímulo tátil. Então, quando você coloca a cabeça no chuveiro para a sensação, né, a sensação térmica, você tende a diminuir, né, um pouquinho daquela sensação da dor. É isso, é como se você estivesse realmente substituindo ali o processamento da dor no cérebro. Então não é tão aconselhável, doutor?
Na realidade, não é o aconselhável, né? Mas é uma forma que instintivamente é um imediato, o né? ser humano busca. Remediar, né, de uma forma imediata a situação, doutor. Exatamente. Dá um certo alívio, doutor, imediato ali, um certo alívio, né? É um certo alívio, mas ele, consequentemente, ele vai ter que buscar ali o tratamento medicamentoso. Aonde que eu vou, doutor? Que médico? O senhor é neurocirurgião, ou seja, onde é que eu vou? Um médico de família, um clínico pode me ajudar, doutor? Perfeitamente, tá? O Brasil, ele é um celeiro de bons clínicos. Então, o clínico geral, o médico do posto de saúde, o médico do ambulatório, ele é completamente apto para fazer esse diagnóstico e dar os primeiros tratamentos, tá? Naturalmente, aqueles quadros que forem mais complicados vão ser encaminhados para o especialista. Aí, no caso, o neurologista é o profissional mais indicado. Okay. Ele é mais habituado a lidar com a dor. O tratamento consiste em identificar de onde está vindo e, em cima daquilo que está vindo, tratar a causa, também os sintomas. Como é que é o início de um tratamento? O início do tratamento começa com o esclarecimento, com a informação. O paciente ele tem que se conhecer, entender a sua doença, tá? De maneira clara. Cabe ao médico passar isso de uma forma bem simples, para o paciente entender que quando eu tenho dor de cabeça, primeiro ponto eu tenho que me medicar. Segundo ponto, eu tenho que entender o que está desencadeando essa dor, né? E aí a gente divide. Esse paciente ele merece ali um tratamento, por exemplo, de prevenção. Se ele merece um tratamento de prevenção, aquele paciente que tem mais de 3 crises por mês, então ele fazer o tratamento preventivo. Identificou que determinado alimento causa, eliminar esse alimento da dieta. Durante a crise de enxaqueca, o paciente também ele não deve fazer atividade física, porque piora, tá? Então, durante a crise de enxaqueca, o paciente não deve fazer esforço. Vai ter pressão, vai ter corrente sanguínea ali pressionando todo, doutor. Sim, e outra questão dos tratamentos preventivos, né? A gente tem algumas classes de medicações. A gente tem, por exemplo, medicações para controle da pressão, que eles ajudam no controle da enxaqueca. Propanolol, por exemplo. Então, se eu tenho um paciente, olha que curioso, como que eu escolho o melhor medicamento para o meu paciente que tem enxaqueca, né? De acordo com uma avaliação individual. Se você é um paciente que tem enxaqueca e apresenta também hipertensão arterial, então o propanolol ele é um antihipertensivo. Ele vai tratar a hipertensão e a enxaqueca. Mas, no entanto, se eu tiver com um paciente que ele é epilético, eu posso usar o topiramato, que ele trata a epilepsia e também trata a enxaqueca. Lembrando que o doutor está citando alguns nomes de medicamentos, assim, mas tudo isso sempre com prescrição médica. Não é porque ele está citando e deu o porquê, a função e para que se usa, que a gente está autorizado a chegar e comprar de qualquer jeito e tomar. Isso sempre com acompanhamento médico, correto, doutor? Por favor, muito bem. Muito obrigado por frisar isso. Isso é muito importante. Perguntas estão chegando também aqui. A Flávia Soares, de Fernandópolis, São Paulo. Boa tarde, Flávia. Deus te abençoe. Feliz ano novo. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Flávia. Doutor, como as pessoas podem identificar sinais precoces de uma crise de enxaqueca? Pergunta super Flávia, doutor. Flávia, tudo bem? Boa tarde. Dentre os sintomas mais comuns, né, a gente cita aqui náusea, tá? O paciente começa a apresentar náusea, o paciente apresenta quadros de vômitos. E identificação também daqueles 20 a 30% dos pacientes, eles podem apresentar aura. Então, quando o paciente apresenta esses sintomas neurológicos, né, fica mais fácil de identificar que a crise está por vir. O paciente relatou que eu estou vendo aqueles pontos luminosos, a visão está ficando embaçada, eu estou sentindo aquele formigamento no rosto, a dormência na mão. Então, nesse momento, é o momento oportuno, já identificando a crise, para se medicar. Entendi. Doutor, o senhor é neurocirurgião, né? A pergunta é a sua especialidade, ou seja, existe, todo o tratamento é medicamentoso, né? Ou existe alguma possibilidade lá na frente de fazer assim uma cirurgia identificando é aqui que você está vindo, né? Então é aqui que eu vou atacar. Ou seja, é só medicamentoso ou pode ser também uma intervenção cirúrgica? Pode sim ter como indicação uma intervenção cirúrgica, né? Não é o comum, Frei, não é o habitual, mas
muitas vezes é resolutivo e a gente chega a condições que é necessário. Para aquele paciente que ele não apresentou melhora, mesmo com modificações dos hábitos de vida, né, passou a ser um paciente que pratica atividade física regularmente, melhorou a alimentação, faz uso de medicação adequada em doses certas, mas ainda assim tem dor de cabeça, a gente pode apresentar para esse paciente algumas possibilidades de intervenção cirúrgica, sim. Existe, por exemplo, o tratamento de neuromodulação. O que seria o tratamento de neuromodulação? Você coloca um eletrodo, vou chamar de eletrodo de chip, para facilitar, tá bom? São aquelas toucas? Não. Não, outra coisa. Não. Então conclui. Essas toucas eu já vou perguntar das toucas. Também são utilizadas, mas no caso seria um chip, vamos chamar de chip aqui, esse eletrodo, que ele vai ser inserido abaixo da pele, tá? Não abre osso, nada. Ele vai ser colocado, ser inserido em cima de um nervo, tá? Esse nervo é chamado de nervo occipital, e ele vai estar estimulando esse nervo que tem uma relação com a enxaqueca. Então, a estimulação desse nervo, a neuromodulação, esse estímulo elétrico contínuo nesse nervo, vai aliviar as crises. Diminui não só a frequência, como também a intensidade das crises, tá? E, por vezes, o paciente pode ficar longos períodos, né, sem dor de cabeça. Mas isso é o último dos últimos recursos. O último dos últimos. Bem como a cirurgia. É exceção. A gente também dispõe de alguns procedimentos, como, por exemplo, o uso de Botox. Tá. O Botox já foi bem documentado, já foi bem estudado, a aplicação do Botox para o paciente que apresenta essa dor de cabeça crônica, a enxaqueca crônica. O Botox ele tem como finalidade a aplicação nos músculos, né, que a gente tem na Tirar cabeça. as tensões. Aí. Exatamente, diminui a tensão. Então, o Botox é uma alternativa. A aplicação ela é feita, às vezes, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, a depender de cada paciente. E essas toucas que eu citei aí? É uma outra forma de estimulação. Nada mais é do que uma neuromodulação não invasiva. Quando a gente fala de neuromodulação, a gente está tentando falar de uma forma de um estímulo elétrico para a gente reduzir a atividade ali de um neurônio ou aumentar a atividade de algum grupamento de neurônios. Então, nada mais é do que um estímulo elétrico externo para fazer a diminuição da atividade desses neurônios relacionados à dor. Ok. Ajuda também, doutor, nesse processo de tratamento, de prevenção, ou seja, evitar sol, evitar assim, o ambiente que pode, poluído, por exemplo, o ambiente onde tem muita gente fumando também, inalando esse tipo de... Isso provoca, é um estupim, tem que evitar esses ambientes também, doutor? Devem ser evitados, né? O ambiente ele é um dos fatores desencadeantes de crise. Então, existem substâncias que são tóxicas, né? Então, o paciente ele deve sim evitar, né, contato, né, com tabaco, né, Okay. com cigarro, isso é importante. O paciente, o sol também em excesso pode promover desidratação. E a desidratação também é um fator desencadeante para a crise. O mesmo né? diga-se da bebida alcoólica? O mesmo, eu posso falar sobre bebida alcoólica. Então segura, né? Gente, então eu citei a bebida alcoólica, isso provoca, tem como é que maneirar. Hoje eu quero imensamente agradecer a Deus, o último programa desse ano de 2023, com a graça de Deus. Quero agradecer toda a nossa equipe técnica, os nossos diretores, produção aqui e principalmente os nossos médicos e você que nos dá essa honra da sua companhia todo sábado, aprendendo, reunindo a família aí. E o assunto de hoje não poderia ser melhor, gente. Enxaqueca, final de ano, festa para todo lado, então sempre tem aqueles exageros, então cuidado também, cuidado assim, principalmente vai dirigir, minha gente, cuidado também, assim, é a sua vida, a vida da sua família, outras vidas também, então cuidado aí, principalmente na hora de sair de casa, se você está preparado para o volante, né? E uma das perguntas que eu terminei o bloco passado é justamente falando da bebida alcoólica, então bebida alcoólica, né, nesse final de ano, nessa reta final de ano, enfim, e também se é um estupim para enxaqueca. Conosco aqui o doutor Messias Eduardo, nosso médico neurocirurgião. E aí, doutor, bebida alcoólica, se eu fazer, eu tenho que falar da bebida alcoólica, então é a sua oportunidade. Frei, nós poderíamos citar aqui, no caso, o vinho, né, como uma das bebidas alcoólicas mais relacionada à enxaqueca. Mas é claro, a gente tem que sempre respeitar uma lei que vale para enxaqueca, que é a lei que vale para a vida, né? Que é excessos, evitar excessos. Evitar excessos porque, assim como na vida, a enxaqueca não combina com excesso. A bebida alcoólica em excesso é sim um fator desencadeante, né? Não só
pela questão da relação com o álcool, como também o fato de uma pessoa que ingere bebida alcoólica em excesso, ele tem uma propensão, uma maior facilidade para desidratação. E, naturalmente, a desidratação também eu citei para você como um fator desencadeante. Tá? E essa relação de toxicidade, né, do álcool e substâncias relacionadas a algumas bebidas alcoólicas, elas desencadeiam crises, tá? Por vezes crises que têm duração até prolongada, mais prolongada. E tudo que a gente quer é que as pessoas aqui nesse final de ano, a gente já teve um Natal iluminado, uma data muito importante, e uma virada também que as pessoas consigam aproveitar sem dor, né? Então, uma pessoa, doutor, assim, ainda nesse contexto da bebida, ou enfim, uma pessoa que está tendo uma crise de enxaqueca, né? Está lá dirigindo, ela pode surgir do nada, imagina. Eu estou lá dirigindo, ou ela começa de mansinho, a pessoa já está, ei, está vindo coisa ruim aqui. Ou, de repente, está lá dirigindo, eu posso ter uma crise de enxaqueca e a vista ficar turva, eu posso ali perder o controle sobre os meus atos, doutor? Isso pode ocorrer, a depender da intensidade da crise, sim. Daí a importância, eu enfatizei, a importância do paciente se conhecer e conhecer as características da sua dor. Se o paciente ele percebe que essa dor está aumentando, né, de intensidade muito rapidamente, numa condição dessa, o paciente, por cuidar da sua própria vida e também de outras pessoas, o paciente ele deve encostar o carro, deve se medicar, né? Geralmente ele anda, o paciente com enxaqueca, ele anda com a medicação na carteira. Esse paciente tem que se medicar, ele precisa se cuidar para não colocar, né, a vida dele em risco, porque pode começar desde quadros onde a progressão ela vai mais lentamente, como de forma mais intensa. E essa velocidade de progressão ela é individual, de paciente para paciente. Okay. É importante se conhecer. Importante. Daí vem a vizinha, doutora, a vizinha diz, nossa, minha amiga, eu tenho um chazinho aqui que é muito bom para enxaqueca, pode tomar. Esses complementos, esses chás aí, isso ajudam, além do efeito diurético, ajuda também a combater a enxaqueca, doutor? Olha, não é o ideal, não recomendamos, né? A gente tem hoje, assim, medicações que são muito efetivas, o acesso, felizmente, o acesso ao médico hoje no nosso país melhorou muito, então... A telemedicina? A telemedicina... Nossa, que avanço, né? Que avanço. Então, por ter facilitado esse acesso, a gente não pode ser mais permissivo com terapias que elas não têm evidência científica, né? Okay. Que podem colocar o paciente em risco em muitas situações, né? Então, o uso abusivo, muitas vezes, assim, por mais que a intenção seja boa, mas assim, associado a outras situações, ou seja, de repente, pedra nos rins, etc., isso pode prejudicar. Perguntas estão chegando aqui, a gente agradece você que está participando no Saúde e Fé hoje, esse último programa desse ano que está findando. A gente quer caminhar com você e a gente está preparando pautas maravilhosas nesse próximo ano para que você tenha o mais acesso às informações possíveis, viu? A Maria Vieira de Capelinha, Minas Gerais. Boa tarde, Maria, né, de Capelinha, Minas Gerais. Que Deus te abençoe e um feliz ano novo para você, viu, Maria? Frei, doutor, como a enxaqueca afeta as mulheres, especialmente durante os períodos menstruais e até mesmo a gravidez? Pergunta a Maria, doutor. Frei, vou responder a Maria. É uma pergunta que ela tem uma relação hormonal, Maria. Tá? O estrogênio, que é o hormônio feminino, tá? Ele acaba sendo, nesse caso, né, o vilão da história, né, em relação à enxaqueca. Exatamente pela presença desse hormônio. Algumas mulheres são mais suscetíveis, elas têm uma propensão maior e a correlação ela é hormonal. Durante a gestação, né, você tem aumento do nível desse hormônio, tá? E durante o período menstrual, no caso, é a oscilação desse hormônio. A oscilação gera dor. Então, ou aumento dos níveis desse hormônio feminino, ou a oscilação dos níveis. Isso vai afetar, no caso de uma gestante, doutora? Ou seja, uma pergunta assim, às vezes não tem nada a ver, mas uma mãe que está sofrendo com enxaqueca, grávida, ela pode passar para a criança vai receber o reflexo disso, ela vai lá no útero, vai também sofrer de algum reflexo dessa enxaqueca? Essa é uma pergunta difícil, né? Porque
a gente sabe que essa interação, né, mãe, bebê, né, ela é uma interação que a ciência ainda carece muito de compreender. Mas eu vou falar... É um grande mistério da vida, né? É um grande mistério da vida. Eu vou dar a opinião aqui como profissional de saúde, associado também à pessoa, ao Messias. Eu acho que sim, que tudo que os sentimentos da mãe, tudo que a mãe vive durante a gestação, de alguma forma é transmitido para o bebê, para o feto. Por isso é importante, durante o período de gestação, né? que seja bem tratado, né? Que essa mãe seja bem cuidada, que principalmente sentimentos bons, positivos, estejam sempre acompanhando ali esse momento importante na vida da mulher, da família, de forma geral, que é o momento da gestação, da gravidez, né? Que é um sonho. É um sonho, é a nossa vida, é Jesus no presépio, é Deus que nos visita, é a bênção de Deus, né? A vida que se propaga. Ô, doutor, nesse sentido, assim, o senhor falou tantas e tantas vezes durante o programa, assim, dos fatores preventivos. Vamos frisar isso? Ou seja, o senhor falou assim, tem que se conhecer, tem que saber de onde é que está vindo, que qual parte está doendo, enfim, né? Tem que se conhecer. Quais são, assim, esses, recapitulando, na verdade, e já registrando, quais são esses fatores preventivos, doutor? Levar uma vida saudável, né, é basicamente preventivo para boa parte, se não todas as doenças, né? Então, uma alimentação balanceada, o paciente comer com intervalos regulares, isso é importante, porque o paciente que fica períodos longos em jejum, isso é um fator de risco para desencadear a crise. Então, alimentação balanceada, intervalos regulares, boas noites de sono, tá? Evitar estresse, né? É difícil falar evitar estresse no dia a dia, mas evitar realmente... na medida do possível, né, evitar situações que gerem preocupações excessivas, porque diante de uma situação estressante, o mais importante é a gente ter ação, né? O estresse, ele tem que ser resolvido, de alguma maneira. Então, noite de sono bem dormida, atividade física, a evitar estresse, se conhecer e conhecer as características da doença. Se eu conheço as características da doença, né, em mim como indivíduo, eu sei que quando eu inicio ali um formigamento ou uma alteração visual, eu tenho dor, então eu tomo medicação já de forma preventiva. Se eu tenho mais que 3 crises por mês, eu devo buscar o tratamento preventivo, que é o profilático, né? Que é o tratamento contínuo, é o uso contínuo de medicações. Ô, doutor Messias, a gente aprendeu no desenho que a gente colocou ali, assim, a questão sinusite, essa região aqui, insalvas, essa região aqui, tensão, essa região aqui, e a enxaqueca todo um lado. Onde é que começa, como é que a enxaqueca ela começa a se formigar onde? No dedão do pé, enfim, ela vem para cá, doutor, mas onde é que ela começa para... Opa, o doutor falou que eu tenho que identificar a origem, mas como é que eu identifico onde está começando ou chega de uma vez só aquela explosão na enxaqueca assim, que dói de um supetão só, doutor? Isso é bastante individual, vai de paciente para paciente. Alguns pacientes eles vão relatar que a minha dor começa na nuca, doutor, ela sempre começa na nuca e ela vem para frente, né? Outros pacientes vão relatar o seguinte... Então é de tensão, vem para frente tensão. É como se fosse, né? Mas não é, porque o paciente ele pode apresentar simplesmente uma enxaqueca mesmo, mas o início dela é até similar a uma cefaleia de tensão, é similar. Alguns pacientes vão falar que inicia uma dor atrás do olho, outros pacientes vão relatar que começa com formigamento em toda a cabeça, por exemplo. Então, isso vai de paciente para paciente. Não tem uma forma específica, é bem individual. Doutor, existem esportes e esportes, assim, praticar esportes é um dever de todo mundo. O nosso corpo foi feito por movimento, enfim, atividade física, isso é muito importante. Mas existem alguns esportes, doutor, que o objetivo é derrubar o oponente ferindo a cabeça, é paulada, né, pancada para todo lado. Isso lá na frente tem consequência? Eu posso, praticantes desses esportes mais radicais, tipo boxe, né, UFC, MMA, etc., pode amanhã depois ter algum reflexo contínuo de dores de cabeça? Com certeza, tá? Quando a gente fala desse tipo de esporte, tá? E deixando claro, eu não tenho absolutamente nada contra os amantes e praticantes desse esporte, mas existem consequências. Pelo menos saibam o que acontece. Existem consequências, perfeitamente, né? São traumatismos cranianos, né, sucessivos, são vários traumatismos, e aquilo ali pode estar gerando microlesões, tá?
a longo prazo, né? A gente sabe que existe até, é documentado, tanto correlação com quadros de demência, por exemplo, alteração com doenças degenerativas e até, por exemplo, Parkinson, do paciente que teve muitas pancadas. É um fator de risco, tá? Existe, pode praticar, mas saiba sim que é um fator de risco para várias doenças neurológicas, porque são traumatismos cranianos. E a nossa cabeça ela não foi feita, né, geneticamente programada para a gente conseguir estar levando pancada. Exato. Doutor, uma enxaqueca não tratada, né? Ou seja, quais são as consequências? Ou seja, a enxaqueca pode, de repente, eu posso ter um mal súbito, eu posso desmaiar e não acordar mais? Ou seja, o que é uma enxaqueca não tratada? Ou seja, a pessoa vai suportando hoje, vai suportando o próximo episódio, etc. Eu não trato, eu não vou atrás, eu tento suportar. Eu posso ter, assim, uma crise mais séria, doutor? A dor de cabeça, por si só, por ser uma dor de uma característica moderada a intensa, né, uma gravidade, né? Isso por si só já gera um sofrimento muito grande. E esse sofrimento ele pode trazer consigo também alterações. Quando você me perguntou, né, foi uma das nossas telespectadoras que perguntou a respeito da correlação com transtornos, né, psiquiátricos, mentais, né? Então esse paciente ele pode estar evoluindo com algumas alterações de humor, né, depressão, né, ansiedade. Então tem toda essa correlação. Agora, não existe uma correlação da dor, né, da enxaqueca, com situações que vão colocar esse paciente diretamente com risco de vida. Mas gera um sofrimento muito grande, gera incapacidade, gera custo, o paciente ele se afasta do trabalho, o paciente com dor crônica é um paciente que as relações interpessoais vai estar prejudicado, então dentro de casa, no convívio com os colegas de trabalho. Então ela tem um ônus muito grande. A enxaqueca ela gera para o Estado um gasto, é um gasto de saúde pública muito importante. Porque ela é incapacitante, né? Ela é incapacitante. Então são muitos dias de trabalho que o paciente vai se ausentar. Tanto é que estudos nos Estados Unidos, eles demonstram que o tratamento adequado, né, os gastos com o tratamento adequado, eles são bem inferiores aos gastos como consequência do paciente que ele tem que se ausentar, né, do trabalho, Exato. Por exemplo. Ela é incapacitante. Mais uma perguntinha, a última aqui, doutor. A Mariane Menezes, de São Carlos. Boa tarde, Mariana. Deus te abençoe, bem-vinda e feliz ano novo para você, Mariane. Doutor, existe algum mito sobre enxaqueca? Existem alguns mitos, mas um mito que eu vou reforçar aqui para a gente bater contra é o mito que o paciente ele deve aguentar a dor de cabeça ao máximo e não tomar medicação. Olha, segura porque a dor vai passar. Não, é exatamente o oposto. Tendo o primeiro indício de dor de cabeça, o paciente deve se tratar. Ele deve evitar que essa dor se torne intensa. É o melhor momento. O paciente não deve esperar a dor estar muito intensa para tomar alguma medida. Gente, lembrando assim aquilo que ele falou, o cérebro não dói, né? Ou seja, não dói. Se está lá em cima é porque está vindo de um outro lugar. Temos que identificar de onde está vindo para tratar, né, a causa na sua raiz, na sua fonte, para não deixar assim a pessoa perder o equilíbrio, perder o ânimo, a esperança, a alegria de viver, porque uma dor de cabeça ninguém merece, viu, gente? Gente, hoje tivemos o prazer de conversar nesse último programa desse 2023 com o Dr. Messias Eduardo. Os seus contatos estão aparecendo aí na tela para você copiar, para você entrar em contato, para que você também possa consultar e não viver assim um novo ano com dor de cabeça. Já tem as dores de cabeça no início. Então, para a gente viver um novo ano, doutor, ou seja, qual a sua expectativa também para esse novo ano que está começando aí? Um novo ano é sempre uma dádiva, né? Estar aqui é uma dádiva, participar aqui com você e todo esse time aí que faz um trabalho sensacional, para mim é uma dádiva. Eu tenho muito que agradecer, né? Eu só peço a Deus que continue me mantendo com saúde e tendo a possibilidade de fazer o que eu mais amo, que é exercer a medicina, que é ajudar pessoas. Espero que eu tenha deixado aqui uma sementinha, que eu possa ter ajudado de alguma forma mais pessoas, tá? Foi uma satisfação estar no seu programa, um privilégio. Tem alguém em casa especial assistindo, quer mandar um beijo para eles?
A minha família toda, né? Meus pais. Pode falar o nome deles. A dona Ana, a minha mãe que acompanha muito o seu programa, que adora o padre. Ana Lúcia. Dona Ana, ó, um beijo para a senhora e o seu papai. Adoro o padre Camilo, foi assim que a gente até se conheceu. O meu pai, Najib. Najib, seu Najib, parabéns pelo filhão aí, seu Najib. Feliz ano novo para vocês, viu? E a minha irmã, né, que amor da minha vida, que é... Minha irmã é neuropediatra também, a Nayana. Podemos entrar em contato com ela para trazer ela aqui? Claro. Nayana? Nayana. Nayana, olha, 2024 você não escapa não, Nayana. Fala muito bem de autismo, inclusive. Que maravilha, viu, doutor? Mais uma vez, parabéns, um feliz ano novo. Muito obrigado por nos dar essa honra de concluirmos esse ano com esse programa tão bonito, tão útil à sociedade brasileira, viu, doutor? Muito obrigado.